Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno a glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos
todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de iniciar o nosso estudo, a nossa transmissão, orando, pedindo a Deus e também não só pedindo a Deus pela sua vida, mas agradecendo a Deus pela sua vida, por você estar sintonizado aí, conectado com, em primeiro lugar, com Deus e depois neste Facebook da igreja. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, de todos estes que estão nos vendo, assistindo, ouvindo. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Pedimos por todas as famílias, Senhor, aquelas que estão destruídas, aquelas que estão com problemas financeiros, ó Deus, conjugais, emocionais, psicológicos. Pedimos que o Senhor vá ao encontro de cada lar, cada família, ó Deus. Que o Senhor restaure os casamentos que estão sendo destruídos, que estão desmoronando, porque a família é uma instituição divina e ela tem sido bombardeada nos últimos tempos de forma ferrenha. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que nós possamos entregar nossa vida a Ti, a nossa família a Ti, os nossos filhos, nosso cônjuge, ó Deus eterno, que a família nossa tenha o membro principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Pois sem este membro, a família não tem valor algum. Pois precisamos de Ti, dependemos de Ti, Senhor. Peço, ó Deus, pela Mariane, ó Deus, aquela criança de 7 anos que perdeu uma visão e que está com câncer no outro olho, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor faça a sua vontade na vida dela. Porque a nossa vontade é que o Senhor cure esta criança para a glória do Teu nome. Ser com a mãe dela também, os irmãozinhos dela, ó Pai. Que o Senhor entre com providência de salvação, sobretudo neste lar. Que nós possamos ajudar esta família não apenas em oração, mas também materialmente, ó Deus. Que o Senhor levante pessoas para ajudar aquela família. Ó Deus eterno, pedimos a Tua intervenção divina, que nós possamos ajudar esta família, ó Deus, e aqueles que também se achegarem a nós pedindo auxílio, pedindo ajuda, porque este é o papel da igreja do Senhor, ajudar as pessoas não apenas com a palavra, que é o principal, que é essencial, mas também com o pão de cada dia, com o alimento, porque o Senhor nos instruiu na sua palavra a olhar o ser humano como um todo, não apenas espiritualmente falando, mas também fisicamente. Ó Pai eterno, dá-nos graça, 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 e que a Tua misericórdia seja conosco sempre, pois elas são a causa de não sermos consumidos. Te peço agora por todas as famílias que estão nos assistindo e nos vendo, que o Senhor abençoe cada uma delas, aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor console e conforte em nome de Jesus, e que o Senhor receba, ó Deus, este culto de adoração a Ti, ó Pai, tudo que vamos fazer aqui para a honra e glória do Teu nome, que as nossas mentes estejam cativas a Ti, que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo, ó Pai, para que o Senhor mesmo fale ao nosso coração e que o Senhor me use como instrumento, ó Deus, para abençoar as pessoas. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127.
No final eu irei falar os nomes dos irmãos que estão me assistindo, tá bom? Então vá deixando aí a sua saudação e no final irei citar o nome de vocês. Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meu irmão e minha irmã, eu convido você mais uma vez a louvar comigo o cântico que diz: espera no Senhor. Nós temos, cada um tem uma família. Ninguém é filho de chocadeira. Todos nós nascemos num lar. Não importa se o seu lar foi desfeito, se o seu lar está destruído, se o seu lar é uma maravilha. Eu digo para você que se Deus não estiver na sua família, não estiver cuidando dela, em vão você estará cuidando. Você observe que tudo começa no lar. Tudo começa no lar. Veja que foi no lar de Adão e Eva, no paraíso, que Deus os abençoou, dizendo para que eles não comessem do fruto proibido, pois no dia em que eles comessem, eles morreriam. Então, tudo começa dentro de casa. A escola não educa, o mundo não educa, quem educa é a família, é no lar, são os pais que têm a responsabilidade de cuidar dos seus. Portanto, não transfira de forma alguma responsabilidades. Aquilo que cabe a você, pai, aquilo que cabe a você, mãe, aquilo que cabe a você, filhos, faça. Cada um tem o seu papel. Todo bem procede de Deus. E eu gostaria de cantar com você este cântico que diz: espera no Senhor, que nós todos devemos esperar no Senhor, porque dele vem a nossa salvação, dele vem o nosso sustento, o cuidado. Ele tem cuidado de mim e de você, ele tem cuidado de nós. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro
Sua casa é edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, não. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Amém. Glória a Deus. Saiba que o amor de Deus nunca mudou. E o que você e eu, nós temos que fazer é esperar tão somente no Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia e deixá-la aberta em 1 Coríntios capítulo 7. Nós estamos falando sobre vida conjugal. E nós, a semana passada, nós iniciamos este tema e vimos apenas uma parte deste assunto. Nós vimos na semana passada que a vida conjugal deve ser uma opção voluntária e consciente. E vimos ali que ninguém deve casar-se obrigado. Deve ser uma opção voluntária e consciente, deve ser uma opção da pessoa com quem você vai se casar. Claro que devemos colocar diante de Deus as nossas escolhas, porque as escolhas que nós fazemos, isso com certeza vai gerar consequências naquilo que decidimos. Então, é uma escolha que é para a vida inteira. Casamento, meu irmão, minha irmã, não é coisa de brincadeira. É algo sério, é uma instituição divina, foi Deus quem instituiu. E casamento não é ruim, casamento é bom. Há quem desvirtua o processo de casamento, há quem desvirtue o significado verdadeiro do casamento. Você já prestou atenção que pessoas brincam com essa questão do casamento e banalizam o casamento? E você já deve ter ouvido algo do tipo assim: casamento é tão bom que fulano já casou 8 vezes. Casamento é tão bom que eu já estou no 10º casamento, no 12º casamento. E você observa e você conhece artistas, cantores, atores, atrizes que já casaram inúmeras vezes, 7, 10, 15 vezes. Mas isso não quer dizer que isso é bom, que casamento é bom por causa disso, porque as pessoas estão casando inúmeras vezes, se divorciando, se separando e se casando inúmeras vezes. Casamento é bom quando você diz assim: olha, o casamento é tão bom que eu já estou casado com a minha esposa ou com o meu esposo há 60 anos. Casamento é tão bom que eu já estou casado com o meu esposo, com a minha esposa há 40 anos. Casamento é tão bom que eu já estou casado com minha esposa há 30 anos, 15. Então é isso que significa o casamento. É uma instituição divina e que deve ser para a vida toda, até que a morte separe. Então as pessoas estão banalizando com a instituição divina que é o casamento. E eu gostaria de hoje tratar o seguinte tema dentro da vida conjugal:
A vida conjugal exige responsabilidade. Esta é a segunda lição que nós extrairemos hoje sobre a vida conjugal. Nós vimos que a voluntariedade e a consciência, elas conduzem os indivíduos ao casamento, onde eles encontram este grande desafio da responsabilidade. Não sejamos irresponsáveis, sejamos de fato responsáveis. Aquele que você escolheu para a vida toda, você tem responsabilidade com ele. Aquela que você escolheu viver a vida toda, você tem responsabilidade com ela. Meu irmão e minha irmã, temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8, uma expressão do verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, ele não conduz de forma inconveniente. Portanto, sob a ótica da responsabilidade, você deve observar que a vida conjugal deve ser vivida, em primeiro lugar, como uma união exclusiva. Preste bem atenção. A vida conjugal, dentro deste ponto que a vida conjugal exige responsabilidade, eu quero ser bem claro com você. Dentro da vida conjugal que exige responsabilidade dos cônjuges, nós devemos viver esta vida conjugal, em primeiro lugar, como uma união exclusiva. Conhecendo o ambiente social dos coríntios, que nós já falamos, a questão sociocultural da história de Corinto ali, que aquele contexto histórico-cultural favorecia o desregramento moral e favorecia a promiscuidade. Ou seja, ninguém é de ninguém. É feito os carnavais do Brasil, onde ninguém é de ninguém, todo mundo pega todo mundo e é uma prostituição geral. Então, veja que Paulo orienta, dentro daquele contexto de Corinto, os casados a serem fiéis. Orienta os casados quanto à fidelidade, quanto ao compromisso que fazem da vida conjugal uma união exclusiva. Acompanhe comigo, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 7 de 1 Coríntios, o verso 2, ele vai mostrar Paulo falando que é melhor ser casado, todo homem tendo assim sua própria esposa e cada mulher tendo seu próprio marido. E isto ele fala por causa da imoralidade sexual, por causa da prostituição. Então, algo que é proveniente do casamento, eficaz, é justamente para que serve o casamento, uma das funções do casamento é justamente esta: evitar a promiscuidade, evitar a imoralidade sexual. Em vez, Paulo está dizendo, de você homem, você mulher, viver promiscuamente, viver de forma deliberada, viver desregrado ou desregrada, case. Case é melhor do que viver abrasado, pegando fogo. Case é uma das funções que o casamento exerce, é justamente para isto, para evitar a imoralidade sexual. E Gênesis, no capítulo 2, dos versos 18 ao 25, nós temos aqui este princípio da exclusividade. Depois nós observamos aqui que disse o Senhor Deus,
não é bom que o homem fique sozinho. Então não é da nossa natureza viver só, irmãos. Nós temos que ter a nossa costela, nós temos que ter o nosso par. Então veja que Deus diz, não é bom que o homem fique sozinho. Aí o que é que Deus diz? Vou fazer para este homem uma companheira, vou fazer uma auxiliadora, uma mulher que corresponda a ele. E aí, no verso 19 diz que depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus trouxe todos esses animais ao homem, para o homem dar nomes a estes animais. E o verso 20 diz que o homem fez isso, deu nomes a todos os animais domésticos, às aves dos céus e aos animais selváticos. Então, veja que, no entanto, quando o homem estava dando, eu fico imaginando até, irmão, isso é uma coisa minha, o Adão passando lá, o macaquinho com a macaquinha e ele dando nome. Esse aqui vai ser macaco, um exemplo. Isso aqui vai ser uma macaquinha. Isso aqui é uma onça macho, uma onça fêmea. Isso aqui. E assim por diante. Aí depois de o homem dar todos os nomes, encontrou o nome para todos, diz aqui. No entanto, no verso 20, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Eu acho que o homem ficou dizendo, mas e a minha? Não, isso aqui é desse, esse aqui é dessa. Macaco é macaco. Menina é menino, menina é menina. Então até ali o homem só tinha ele de macho. Não tinha uma fêmea. Não tinha como corresponder animal com o homem. Isso é pecado, zoofilia, que muitos aí praticam. Então, veja que no verso 21, diz, o Senhor Deus fez o quê? O homem caía em um sono profundo. E enquanto este dormia, o que foi que Deus fez? Tirou uma das costelas dele e fechou o lugar em que ficava a costela. O verso 22 diz que dessa costela Deus fez o quê? A mulher. E levou para o homem. Diga que coisa maravilhosa. O homem dorme sem uma mulher e acorda com a sua companheira. Que maravilha, que bênção, irmão. Que bênção é a mulher. Então veja que aí quando aquele homem abre os olhos da cirurgia que Deus fez nele, ele diz aquela poesia linda, esta sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Olha que poesia maravilhosa. O homem acorda, dorme sozinho e acorda com a mulher, com a companheira, extraída do seu próprio, da sua própria costela, do seu próprio corpo. E aí o verso 24 diz que esta é a razão. Por que esta é a razão? Que razão? Qual o motivo desta mulher ser tirada dele? Esta é a razão porque o homem deve deixar pai e mãe e unir-se a sua esposa, tornando uma só carne. Veja que maravilha, ela sai do homem, tornam-se dois para se tornarem um de novo. Que bênção! Você já parou para pensar como Deus é maravilhoso? Como Deus é maravilhoso. Então, o verso 24 diz que esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois tornam-se um só ser. Você, meu irmão e minha irmã, você casado, você marido, você esposa, você está ligado ao seu marido, vocês são um só ser, uma só carne.
Então, veja, ambos, o homem estavam nu, ele e a mulher, ambos nus, mas não sentiam vergonha. Então, eu quero dizer para você que o ato de deixar pai e mãe abrange um rompimento físico, geográfico, emocional e econômico em função de uma nova união, para que esta união se torne exclusiva. É inadmissível você não casou e leva seu filho, leva sua esposa, seu esposo e fica na casa da sogra vivendo lá. Há casos e casos, não vou entrar em detalhes, mas em linhas gerais tem aquele ditado: quem casa quer casa. Então é romper, é cortar o cordão umbilical, é romper barreiras econômicas, emocionais, geográficas. Minha mãe que está me assistindo, eu estou distante dela a 3.500 quilômetros. Não sei se minha esposa que acha ruim, né? Está longe da sogra. Eu já estou mais perto aqui da minha sogra. A minha sogra mora aqui no Rio Grande, né, na cidade de Travesseiro. Então, em breve estaremos aí visitando a nossa amada sogra. Então, é romper barreiras. Casou, meu irmão, minha irmã, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. É romper barreiras geográficas, econômicas, emocionais, para viver uma união exclusiva, só você e sua esposa, só você, esposa, e seu esposo. Então, os compromissos conjugais devem ser prioritários diante de quaisquer outros compromissos sociais. E essa exclusividade, meus irmãos, requer maior atenção, especialmente quando o problema é a possibilidade da infidelidade conjugal. Então, esta é a primeira lição da vida conjugal que deve ser vivida. E esta vida conjugal que tem a responsabilidade, nós temos essa responsabilidade e devemos vivê-la como uma união exclusiva. Você é exclusivo do seu cônjuge. Marido, a sua esposa é exclusiva sua, esposa, o seu esposo é exclusivo seu. Mas também a vida conjugal deve ser vivida como uma união não apenas exclusiva, mas recíproca. Quanto à reciprocidade que deve existir na vida conjugal, Paulo, ele apresenta aqui um conceito revolucionário para a época. Quando ele considera a mulher em situação de igualdade com o homem em termos de direitos e deveres na vida conjugal. Observe bem o verso 3 ao 5, os versos 3 ao 5 de 1 Coríntios capítulo 7. O verso 3 diz que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais em relação à sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido. O verso 4, Paulo diz que a mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E do mesmo modo, queridos, o marido não tem mais autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a sua esposa. E aí no verso 5, Paulo vai dizer que eles não devem se recusar um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para se absterem de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de que eles possam dedicar-se à oração.
E aí Paulo termina dizendo assim no mesmo verso 5, para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta do domínio próprio. Meu irmão, a área sexual é algo muito sério. Observe você que o que tem de pecado nesta área da imoralidade sexual é terrível. 25% ou mais dos crentes, eles estão perdidos, naufragando na internet e em pornografia. E isso eu falo de linhas gerais, pastores, líderes, irmãos, geral. Há um problema seríssimo nesta área. Então, você que é casado, Paulo está orientando aqui que você não deve negar nessa área que ele está falando aqui de relação íntima. E eu vejo, irmãos, você já deve ter visto também, até talvez você tenha dado desculpa quando o seu marido lhe procura, você diz, eu estou com dor de cabeça. Às vezes nem está. Diz, eu não quero, eu não estou afim hoje, estou chateada, mas não minta. E aí conta-se, né, uma brincadeira de que o marido sempre insistindo e a mulher não queria, não quero, estou com dor de cabeça, e a desculpa sempre é dor de cabeça. E ele chegou para ela, antes de ela dizer alguma coisa, ele já foi dizer, ó, toma esse comprimido aqui. Mas para quê? Não, porque aí se você disser que está com dor de cabeça, é mentira, já toma logo o comprimido, né? Então, irmãos, não deve se negar. Paulo está aqui nos orientando sobre esta questão. Há uma outra historinha que o marido queria muito a esposa, você é linda, eu estou cada vez mais apaixonado por você. E ela, com nojo dele, porque ele tinha o peitoral, o tórax cabeludo. E aí ela, eu tenho nojo destes cabelos. E ele triste, certo dia, de tanto ela negá-lo, ele foi trabalhar, estava com a camisa aberta, deixou cair a caneta. A secretária viu ali o seu tórax cabeludo e disse, eu sou louco por homem cabeludo. Aí vocês já sabem o fim da história, que é que deu, né? Então, meu irmão, não negue. Minha irmã, não negue. Vida conjugal é responsabilidade. Paulo aqui, apesar de ser chamado pelo movimento feminista de machista, Paulo não tem nada de machista. Paulo, ele iguala o homem e a mulher. João Calvino diz que a mulher complementa o homem, a esposa complementa o marido. Eu arrisco dizer, meu irmão e minha irmã, que o homem sem a mulher, ele é aleijado, ele é manco, ele precisa da mulher. Um precisa do outro. Então, não abstenha, exceto para oração. Mas também não venha dizer assim para o seu marido, olha, eu vou orar e jejuar por 40 dias. Aí não dá, né, irmãos? Aí, paciência, né? Então, veja você, meu irmão e minha irmã, que a vida conjugal deve ser vivida como uma união recíproca, mútua. Cada um, o papel, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. E aqui está bem claro, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 ao 5. Cumpra os seus deveres. Cumpram os seus deveres. Mas a vida conjugal também, ela deve ser vivida como uma união permanente.
E conforme o texto de Mateus capítulo 19, versículos do 3 ao 8, ao ser interrogado acerca do divórcio, Jesus apresenta aqui uma resposta que expressa o ideal de Deus para o casamento. Quando ele diz, o próprio Jesus, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja que no texto também de 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 ao 15, Paulo reforça o conceito da indissolubilidade do casamento. Quando ele diz no verso 10 que para aqueles que são casados, ele diz, eu tenho uma ordem que é do Senhor. A esposa não deve separar do marido. E no verso 11 ele diz que se ela separar dele, que permaneça sem se casar, ou então volte para ele novamente, e o marido não deve divorciar-se da esposa. Queridos irmãos, há porém aqui algumas considerações que os vínculos matrimoniais podem ser desfeitos. Primeira coisa que dá margem para esse vínculo matrimonial ser desfeito é o abandono da parte do cônjuge que não é crente. Veja que no verso 15 deste primeira carta de Coríntios, capítulo 7, diz que se o marido ou a esposa incrédula se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não deve insistir que o outro fique, pois Deus nos chama para vivermos em paz e harmonia. Então, chega para você o seu cônjuge e diz, eu não te amo mais, eu não te quero mais, e abandona você. Você vai fazer o quê? Você não foi feito para viver sozinho. Então, esta é a primeira consideração em que o vínculo matrimonial pode ser desfeito, é abandono por parte do cônjuge. Mas você pode dizer assim, perguntar, mas pastor, aqui é o cônjuge que não é crente. E quando um crente faz isso? Aí eu respondo com outra pergunta. Será que era crente? Porque se realmente conhecesse a palavra, não faria. Então, há esta observação. Mais uma segunda consideração para ser desfeito assim os vínculos matrimoniais é a morte ou desaparecimento do cônjuge. Veja que o verso 39 do capítulo 7 de 1 Coríntios diz que a esposa está ligada ao marido enquanto este viver, e se o esposo morrer, ele então poderá casar-se novamente, mas somente se ela se casar com um servo de Cristo. Então, observe que aqui há duas questões. Você pode se casar de novo se você ficar viúvo ou viúva, mas também Paulo nos orienta, mas case no Senhor. Case no Senhor. E observe também em Romanos capítulo 7, versos 2 e 3. No verso 2, Paulo ilustra muito bem aqui, quando uma mulher se casa, ela fica presa pela lei ao marido enquanto ele viver. E se ele morrer, ela não estará mais ligada a ele. E Paulo diz que as leis do casamento não mais se aplicam a ela. E no verso 3, Paulo diz que ela poderá então casar-se com outra pessoa, se assim o quiser. E isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo, porém, Paulo diz está perfeitamente certo depois da morte do marido. Mas uma outra condição para o laço matrimonial ser desfeito está na relação sexual ilícita, ou seja, na infidelidade. E no versículo 32 de Mateus, capítulo 5, o próprio Jesus diz que se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. E o próprio Jesus, no capítulo 19 de Mateus, no verso 9, ele diz o seguinte, que todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, e casar-se com outra mulher,
comete adultério. Meu irmão e minha irmã, a separação por incompatibilidade de gênios ou outros motivos, além dos que eu expus aqui, carece de fundamentação bíblica. Veja que o ideal, eu estou falando do ideal, ou seja, na real não acontece, mas o ideal de Deus, o ideal divino para o casamento é a permanência. O divórcio é uma prática amparada por lei, é uma concessão que é tolerada em função da dureza do coração do homem. E Mateus capítulo 19, versículos 6 a 8 nos mostra isso. Quando diz que eles não serão mais dois, mas uma só carne, que ninguém separe o que Deus uniu. E aí perguntaram eles, então por que Moisés disse que um homem pode divorciar-se de sua esposa, mandando-a embora e entregando-lhe carta de divórcio, um documento escrito? Aí Jesus respondeu, Moisés fez isso por causa dos corações duros e maus de vocês. Mas não foi isso que Deus estabeleceu desde o princípio. Eu encerro, meu irmão e minha irmã, dizendo as palavras segundo o teólogo David Axon, abro aspas, a igreja deve ser um refúgio de apoio para aqueles cujos relacionamentos estão em dificuldades e uma agência de reconciliação e de ministério de perdão sempre que possível, fecho aspas. Repito, a igreja deve ser um refúgio de apoio para aqueles cujos relacionamentos estão em dificuldades e uma agência de reconciliação e de ministério de perdão sempre que possível. Eu quero encerrar dizendo que não há casamento tão ruim que não possa ser consertado, nem casamento tão bom que não possa ser melhorado. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Eu quero novamente orar e eu quero encerrar. Às 20 horas estarei numa transmissão ao vivo e se você quiser entrar lá na primeira Igreja Presbiteriana de Itajaí, você vai lá no Face e entra e coloca Primeira Igreja Presbiteriana de Itajaí. E estarei ali trazendo o tema Princípios Bíblicos para uma boa comunicação do lar cristão. Deus abençoe sua vida. Eu oro por você. Pai amado, muito obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor entre com providência para cada casamento, para cada lar. Abençoa os filhos, abençoa as esposas, abençoa os esposos. Que em nome de Jesus, ó Deus, caiam por terra agora toda a ingerência do maligno na vida de cada casamento, de cada família. Que as esposas amem os seus maridos, que os maridos amem as suas esposas, que as esposas sejam submissas aos seus maridos como a igreja é a Cristo, que é o cabeça. Ó Deus, que este marido, por sua vez, também ame a esposa de forma incondicional, assim como Cristo ama a sua igreja. E que os filhos sejam obedientes aos pais, pois isso é um mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, para que a sua vida seja prolongada aqui na terra. Ó Deus eterno, conserta, ó Deus, os casamentos que precisam ser consertados. Que o Senhor entre com provisão e que estes irmãos e irmãs que precisam sair da hipocrisia, que precisam sair da fachada, que precisam de fato sair do faz de conta e viver uma vida real, uma vida ideal na qual a tua palavra estabelece.
Abençoa o nosso casamento, Senhor, a minha vida, a minha esposa. Abençoa os meus filhos. Abençoa toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Obrigado, Senhor, pela federação da SAF, do PLIC, do PRIC, que dia 19, antes de ontem, fez 19 anos de existência. Obrigado por estas mulheres valorosas e virtuosas que o Senhor tem levantado. E que o Senhor derrame cada vez mais graça sobre a vida delas. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Maria Silva, a irmã lá de Salgado de São Félix, a irmã Marlane também, de Salgado de São Félix. Deus abençoe sua vida, a vida de todos os irmãos ali do interior da Paraíba, uma cidade que fica a 120 quilômetros da capital, onde eu pastoreei ali, uma igreja presbiteriana. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe vocês, irmãos daqui da congregação de Brusque, a irmã Regina, a irmã Valquíria, a Caterine, a Letícia, Eduardo, o Anthony, a Caterine, a Andresa, a Regina, o Maurílio, o Gelson, então o Márcio, a Lidiane, a Dani. Deus abençoe todos vocês. A Márcia lá de Salgado também, Deus abençoe sua vida. A Gilma Brito também de Salgado, Márcia Amorim. Deus abençoe todas vocês. Célia, Deus abençoe minha irmã. A Juscelia, que está aniversariando hoje. Deus te abençoe, minha querida, grandemente. Seu esposo, Iosmário, seus filhos, a Yara e o Davi, né? Então, minha mãe também, que está assistindo também. Deus abençoe. Um abraço ao meu pai, meus irmãos, todos ali da minha família que mora em João Pessoa, a Lúcia, a irmã Lúcia, Terezinha também, Deus te abençoe, minha querida, a Ioná, a sua mãe Ana, seu pai, que este mês de maio também completaram anos de casados, né? Deus abençoe grandemente. Então, eu convido você a ir lá no Facebook da Primeira Igreja Presbiteriana de Itajaí. Estarei lá agora às 8 horas, esperando o irmão Claudeni aí nos mandar o link para entrarmos aí ao vivo também e trazermos este assunto tão pertinente dentro da família, que é a comunicação. E já dizia um comunicador que vocês conhecem, né, o velho guerreiro chamado Chacrinha, que ele dizia: quem não se comunica se trumbica, né? Então a comunicação é essencial, é essencial. Então me acompanhe lá, acompanhe os irmãos, vamos continuar adorando a Deus agora no Facebook da Igreja Presbiteriana de Itajaí, Reverendo